pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre ação popular, mais um remédio constitucional, mais um instrumento processual. A ação popular tem como objetivo garantir direitos, tem como grande finalidade estruturar a defesa do interesse público do bem comum. O ordenamento jurídico trata a ação popular como um instrumento de proteção ao patrimônio público, de uma forma geral, da moralidade administrativa, do meio ambiente e ainda do patrimônio histórico-cultural. Óbvio que isso tudo em uma perspectiva muito ampla. A ação popular é um instrumento muito amplo. Sendo um instrumento muito amplo, a ação popular ela constrói a proteção desse interesse público no âmbito de todos os entes federativos, seja a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal também. Essa proteção ela está muito ligada à construção de um cinturão de defesa dos recursos que são públicos e deveriam, em tese, estar diretamente relacionadas às atividades para as quais a administração pública foi criada, seja por um lado protegendo o interesse público ou por outro lado protegendo o bem comum. Se você lembrar, em uma perspectiva muito tranquila das suas aulas de direito constitucional e de direito administrativo, você vai ver que não é só aquela administração pública direta e indireta que tem a utilização de recursos públicos. Na prática, eu vou ter fundos, eu vou ter poder legislativo, poder judiciário, Ministério Público, Defensoria, todos eles usando recurso público. E esses recursos devem ser protegidos pelo judiciário quando chamado por qualquer cidadão ou cidadã através da ação popular. Diz lá o artigo 5º, inciso 73 da Constituição. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, bem como a moralidade administrativa, bem como ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Essa é a letra da Constituição e é isso que o ordenamento jurídico traz enquanto conceito de ação popular. Então, é um remédio constitucional que visa proteger todo o bem jurídico tutelado em prol da administração. Nós temos também a 4.717, a lei, que também trata o mesmo termo. Ação popular, qualquer cidadão será parte legítima para buscar a anulação ou ainda a declaração da nulidade de atos lesivos ao patrimônio. Então, tanto o ordenamento constitucional quanto o infraconstitucional tratando no mesmo sentido. Qual é o conceito de cidadão? Qualquer pessoa que esteja no uso e gozo dos direitos políticos. A norma está lá na Constituição, artigo 14, não podem alistar-se, no parágrafo 2º, não podem alistar-se como eleitores estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatório os conscritos. Então, vamos ver que a Constituição ela vai trazendo, tanto a Constituição quanto o ordenamento jurídico, de uma forma geral, vai trazendo os conceitos. Os brasileiros menores de 16 anos, o menor de 18 anos e o maior de 16 quando não registrados no TRE, quando não tiver feito o alistamento eleitoral, então esses não podem também ser autor de ação popular. O Supremo Tribunal Federal traz lá também, na súmula 365, que pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular. Então, se colocar aí numa prova, você sabe que PJ não pode ser autor de ação popular porque está vinculado ao exercício de direitos políticos. O cidadão que quiser anular ato lesivo ao meio ambiente, então ele vai propor sem custas, vamos lembrar isso, ação popular e outros instrumentos que também podem ser utilizados, nós vamos vê-los cada um à sua respectiva, ao seu respectivo momento. Nós então temos
um dado entregue para a sociedade para a proteção dessas estruturas, além de outros remédios, como, por exemplo, a ação civil pública, eu tenho também a ação popular, que vai garantir tanto a prevenção quanto a possibilidade de repressão, ou seja, impedir que o ato lesivo seja cometido, como, ao mesmo tempo, também fazer com que aquele ato lesivo, depois de cometido, possa ser retirado do meio jurídico, então possa sair tanto da administração pública quanto de eventual ato que venha a ser praticado dentro das suas funções típicas pelo poder legislativo e pelo poder judiciário também, ok? Então, via de regra, qualquer ato que seja praticado pelo poder público de uma maneira geral pode ser caracterizado como objeto de proteção preventivo e repressivo da ação popular. Essa é a aula de hoje. Nós vamos para a próxima aula, em que nós vamos tratar do procedimento da ação popular.